Graça e paz, meus queridos. Eu vinha ensaiando esse vídeo já há algum tempo, já até no anterior eu disse que iria gravar, não é? Um vídeo com os 30 versículos, 30 primeiros versículos que nós passamos para vocês, não é? Como versículos decorados. E eu queria poder fazer isso agora, né? Eu vou deixar esse vídeo nesse aspecto recitando os 30 versículos com a proposta de incentivar você a guardar a palavra de Deus. Porque são palavras, né? São versículos que ficam guardados, que falam ao seu coração, né? Que de alguma forma Deus usou para falar ao seu coração e que Deus usa para falar ao coração de outros, porque termina sendo pequenas mensagens, tá certo? Então, quanto mais você tiver, mais você vai ter para você mesmo e aquilo com que compartilhar. Tá certo? De modo que para não ficar um vídeo comprido demais, e são 30 versículos, né? Eu acho que vai levar uns 15 minutos para mim poder recitar todos eles. Uns são menores, outros são maiores, mas eu queria poder compartilhar isso com vocês, tá certo? E o que eu quero é simplesmente incentivar você a guardar a palavra de Deus no coração, na mente e no coração, para que Deus possa usar como Ele quiser, né? Na hora que Ele quiser, com quem Ele bem entender, começando em você, passando para os outros. Bora lá? O que eu tenho na frente aqui do meu computador é o que você está vendo aí, tá certo? Versículos que decorei do 1 até o 30. Então eu vou usar aqui só as referências, tá certo? E vou recitando os versículos. Boa parte da referência, ou quase toda essa referência, eu já tenho em mente. Então, se eu puder citar sem olhar, tá certo? A referência eu já também cito para a gente ganhar tempo, tá bom? Já vai dar 2 minutos, então bora começar. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Aquele que pratica a iniquidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que sois santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista cada um que é propriamente seu, senão cada qual que é dos outros. Aí nós temos Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aí nós temos João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo maravilhoso. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, né? Só o nome de Jesus. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. João, capítulo 16, versículo 33. O Senhor Jesus Cristo diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esses são os primeiros 10. Aí nós temos aí Provérbios 15:1, uma sequência de provérbios. Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16, 25. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Provérbios 22, 6.
ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha não se desviará dele. Aí vem 2 versículos de Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 11:28-30, quando o Senhor Jesus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Certo? Mateus. Aí vem 1 Samuel 16:7, quando diz assim: E disse o Senhor a Samuel: Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, o Senhor, porém, o coração. Aí vem 2 versículos de Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Vem depois Salmo 119, versículo 105. Talvez você já tenha até decorado também. Lâmpada para os meus pés é a minha palavra, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aí nós temos Romanos 1:18, encerrando o 20º versículo, que diz: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aí começa a última sequência dos 10 versículos, até o 30, o 21, Romanos 8:28. Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí nós temos mais 2 versículos de Mateus 10, 32 e 33. Quando o Senhor Jesus diz assim: Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Um versículo que nós usamos logo depois, até voltando um pouquinho, Mateus 7, 21-23. Cumprido, mas diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muito bonito e muito importante esse versículo. E aí nós começamos uma série, 4 versículos de Tiago 1:22, que diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aí depois Tiago 1:26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Aí voltamos um pouquinho, Tiago 1:19 e 20. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, porque a ira do homem não traz a justiça de Deus. Esse versículo diz isso. Aí nós temos Tiago 5:16, que fala sobre a oração: Confessai uns aos outros os vossos pecados, para serdes curados. Muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. E aí terminamos Tiago, entramos em Provérbios 16:8, quando Salomão diz assim: Melhor é o pouco em havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Muito importante esse versículo. Aí nós temos João 5:24, quando Jesus diz: em verdade vos digo, quem crê em mim, naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Eita, será que eu vou me enganchar nesse? Em verdade vos digo. Eita, puxa, só esse 24. João 8, 32 e 36, que vai dizer... 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora eu me enganchei em João 5:24, quando diz assim: em verdade vos digo. É mais ou menos isso. Quem crê em mim e naquele que me enviou tem a vida eterna, não é?
Passou da morte para a vida. Eita, rapaz, eu vou ficar devendo o versículo de número 24 de João 5. Deixa eu filar aqui para não ficar feio, né? Vamos lá. João 5, 24. Em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eita. Eita, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Precisava só pegar o ganchozinho. Pronto, meus queridos, esses foram os primeiros 30 versículos que nós decoramos, né? Precisamos aí de 10 minutos para poder recitar todos eles, de uma maneira um pouquinho mais acelerada, para não ficar muito longo o vídeo. Eu só queria incentivar você a isso, meu querido, a guardar a palavra de Deus, porque isso vai servir para você e vai servir para muitos outros também. Que Deus te abençoe, vamos dar sequência, e aí quando chegar no 60 a gente recita do 30 ao 60, tá certo? Meus queridos, que Deus abençoe vocês.